Olá, somos Manu e Andresa da FICA Assessoria de Eventos. Há 10 anos no mercado de eventos somos apaixonadas por casamento e também somos apaixonadas por compartilhar informações. Por isso nós criamos o Fica no Pod, um podcast voltado para esse mercado tão maravilhoso, onde a gente vai abordar temas essenciais como empreendedorismo, os bastidores do universo do casamento e também muitas histórias inspiradoras. Então fica com a gente! Hoje nós temos o prazer de receber aqui Cássia Broski, uma amiga especialista, consultora financeira, que a gente traz com a gente. A gente já trouxe num evento, quem acompanha a gente já viu aí que ela teve presença garantida no The Secret lá. Tumultuou, viu, gente? Mexeu na cabeça de todo mundo um pouquinho lá, mas para falar sobre finanças, sobre o poder do dinheiro, sobre a responsabilidade do dinheiro ou não responsabilidade, como vocês tirarem a conclusão aqui. Cássia, obrigada. Eu quem agradece esse convite, obrigada mais uma vez por essa oportunidade de estarmos juntas e a responsabilidade do dinheiro maior, na minha opinião, que você disse, é o poder da escolha que quem tem o dinheiro pode fazer. Eu vejo muito hoje o dinheiro, ele dá pra gente o poder da liberdade e dentro da liberdade o poder de escolha. Eu acho que esse é o maior dos nossos poderes em relação a você cuidar do seu dinheiro. A gente como empreendedor, eu sempre falo disso nas nossas aulas, que quando a gente sonhou em empreender, além da gente fazer aquilo que a gente ama, do que a gente gosta, que a gente acha que a gente tem uma habilidade, a gente também sonhou com essa questão da liberdade, né? De ser financeiramente livre no sentido de não dar conta da nossa vida para alguém. Só que para a gente não dar conta da nossa vida para alguém, a gente precisa ter dinheiro para pagar as nossas contas, né? Então, como empreendedores, a gente precisa entender, né, o valor disso na nossa vida, o quanto isso impacta, né? O quanto as nossas escolhas precisam ser pensadas em relação ao dinheiro. E isso que a gente vai falar um pouquinho. Acho que a primeira coisa que a gente pode começar aqui é você contando pra gente quem é a Cássia, como que ela chegou até aqui, Quem né? é a Cássia na fila do pão. Que compra metade pão integral e metade pão francês. Equilíbrio na vida é tudo. Equilíbrio na vida é tudo. Agora vocês vão começar a se surpreender, eu sou jornalista de formação. Eu fiz mestrado em comunicação midiática, fiz MBA em gestão da sustentabilidade, que é um tema que hoje se chamam de ESG. E trabalhei por mais de 20 anos no mundo corporativo. Nesse meu trabalho, eu descobri que, no meu último trabalho, eu cuidei da estratégia de educação financeira de um grande banco. E qual não foi a minha surpresa que eu descobri que as pessoas lidavam com dinheiro de forma diferente. E eu descobri que de cada 10 brasileiros, 8 estavam endividados. Nossa, eu achei que era 11, Cássia. Já tá Não, bom. pelo menos aqui nessa sala, veja aqui. De cada 10 brasileiros, 8 estavam endividados, de que muita gente não sabia investir o seu dinheiro, que tinha muita gente, ainda tem muita gente com dinheiro na poupança, e eu não entendia como que isso podia acontecer, sendo que a gente tinha tantas informações e tal. Quando eu resolvi fazer a transição de carreira, a primeira coisa que eu pensei foi: eu quero ajudar as pessoas a olharem para o seu dinheiro de uma forma com mais propósito e significado. E aí eu fiz a transição de carreira para o mundo empreendedor. Achando que eu ia só fazer isso, que eu ia só cuidar do dinheiro dos outros. Dos outros! E qual foi a minha surpresa, né, gente? Que quando a gente faz uma transição de carreira, a gente acha que a gente só vai fazer a parte que a gente gosta, que é isso que você falou, Manu, que a gente só vai cuidar de realizar o nosso sonho, mas não. A gente vai ser livre, né? Eu vou trabalhar a hora que eu quero, do jeito que eu quero, como eu quero, e tipo assim, sem burocracias, né? Acho que eu caí nesse engano, né? Acho que todo mundo cai. Eu caí nesse, confesso. Eu lembro bem no comecinho da FICA, mas bem no comecinho mesmo, que um dia que a gente falou assim, bom, né, o nosso horário de trabalho vai ser tal, a gente vai trabalhar no escritório. Daí eu lembro que a Andresa, mas, né, tipo... Não vou poder trabalhar em casa, de horário que eu quiser, fazer o que eu quiser da minha vida. Tô picando cartão todo dia, vou ter que picar cartão lá. Vai ter que picar cartão lá todos os dias. E até mais horas por dia, dependendo. Muito mais. Dia. Pra gente ainda foi muito mais tranquila a transição, porque nós viemos de jornada duplas,
que depois se transformou numa jornada única, porque antes de realmente abraçar a FICA, a gente estava com 2 coisas ali para funcionar. Então foi uma liberdade quando a gente escolheu empreender, porque peraí, eu consigo entregar aquela responsabilidade que eu estava puxando para mim e que não era o que eu queria para minha vida e vou assumir isso. E quando a gente assume o que a gente ama, é outro peso. Quando a gente foca. Quando a gente foca naquilo que a gente quer e consegue ver um futuro naquilo, né? É um outro peso. Que até uma coisa que eu ia falar no começo, como o dinheiro tem pesos diferentes para as pessoas, né? Sim, sim. Cada um enxerga a liberdade financeira, a liberdade de tempo de uma maneira, de acordo com a sua prioridade. É importantíssimo a gente, na hora que decidir a transição de carreira, né? Como muita gente no mercado de eventos passa pela transição de carreira. A gente sabe que ninguém estuda para ser assessora, ninguém estuda para ser DJ. DJ até sim, né? Mas assim, ninguém vai fazer uma faculdade para trabalhar com um buffet, alguma coisa nesse sentido. É sempre porque a gente ama, né? Porque a gente gosta. Vem do amadorismo, né? Vem de amar aquela profissão e depois se profissionalizar naquilo. E aí, quando a gente consegue olhar e entender que, peraí, eu gosto disso, eu vejo o futuro nisso, e isso pode me dar dinheiro, isso pode me dar a liberdade que eu quero, aí as coisas ficam mais leves. Mas a gente só consegue ter isso se a gente consegue olhar para o dinheiro de forma correta e com responsabilidade, né? Sim, e isso é muito importante porque quando a gente começa ali no empreendedorismo, muitas pessoas, a gente não tem... primeiro que a gente não consegue, a gente não tem uma formação de autoconhecimento para entender os nossos valores, e hoje dinheiro tem muito a ver com valor, né? A gente não consegue, a gente não tem a gente não vem de uma sociedade, né, que valoriza essa questão do quão é importante a gente se autoconhecer para a gente também entender dos nossos impulsos, e o dinheiro, ele vem nessa esfera do nosso cérebro reptiliano, né, que ele age por impulso, porque tá ligado diretamente à emoção. Eu falo muito, dinheiro o jeito que você se comporta com dinheiro é emocional, é muito emocional. E a gente, como empreendedor, né, quando a gente escolhe fazer a transição de carreira, a gente não tem a formação, né, para saber gerir nosso dinheiro, para saber gerir o nosso dia, a nossa rotina diária ali. E a gente, no começo, a gente se ilude um pouco achando que a gente vai viver só de fazer as coisas que a gente ama. E não, né? Eu gosto muito de uma historinha que eu vi no Sebrae há muitos anos, né? O cara que adorava fazer pão abriu uma padaria. E ele descobriu que o que ele menos ia fazer era pão. Acho que eu passei por isso também quando eu comecei. Ainda mais pra quem vem de mundo corporativo, tem muita gente boa nas caixinhas, fazendo coisas por você. Então, por exemplo, eu era contratada, eu chegava, tava lá o meu notebook, o seu e-mail é cassia@x, tá tudo instalado aqui, pacote Office, que é o que você vai usar, o seu telefone está aqui. Qual não foi a minha surpresa, gente? Eu demorei um dia inteiro pra fazer o meu G Suite da Seu e-mail. porque não tinha ninguém pra fazer o meu cassia@arbo inteligência financeira. E um dia que eu poderia estar atendendo. Mas por que você não pediu? Eu não sabia nem pra quem pedir, né? Então tem de verdade muitas coisas aí no mundo do empreendedorismo e na transição, principalmente para quem vem de grandes empresas e que está acostumado com esse modus operandi de cartão e tal, mas também de trabalhar com muitas pessoas boas em outras áreas complementares à sua. E aí eu acho que quando a gente deixa de olhar para isso, e às vezes a gente olha por falta, não olha por falta de experiência mesmo, né? Como eu nunca tinha pensado, nossa, eu vou precisar de um e-mail e eu vou demorar um dia inteiro para fazer. Conforme você vai vivendo, você vai aprendendo, né? Então, você vai primeiro, assim, pelo impulso do propósito e do significado, que é super legal. Então, é como se a gente dividisse mais ou menos em 2 bolinhas, assim. O que eu quero fazer, né? Será que alguém compra? E ali na intersecção o que eu preciso para ganhar dinheiro com isso. Porque tem uma coisa que é super importante a gente falar. Se a gente tá num negócio só por propósito e sem olhar a parte financeira, eu ouso dizer que a gente tem um hobby muito caro. Exatamente. O que vocês acham? Com certeza, Sim. com certeza. Então, se a gente tá num negócio só pensando no que a gente ama fazer, no que a gente até entrega para as pessoas, mas isso não tá monetizando, isso é hobby. Exato. Né? A gente poderia estar fazendo outras coisas. Então, olhar para o dinheiro como... eu gosto de falar isso também.
tem como você fazer o que você ama e ser monetizado por isso. E colocar o seu talento pro mundo e o mundo devolver em dinheiro pra você. Porque isso é importante também. Exato. Aliás, é fundamental. E se Senão não é negócio. você não olha o seu negócio, se você olha o seu negócio como um hobby, tipo, eu amo o que eu faço só, tudo que permeia isso fica errado no sentido de que você não vai conseguir cobrar o valor que você precisa, você não vai conseguir olhar os custos da sua empresa, você não vai conseguir enxergar o que você precisa para dar longevidade para o seu negócio. Porque você tá muito focado no que eu amo fazer isso. Então, a noiva não pode pagar. É muito caro. Eu não acho justo cobrar isso. Mas tá bom, né? Eu acho que assim, no final das contas, a gente precisa muito entender, né, que além de ter o propósito, a gente precisa entender que a gente está lidando com um negócio, porque também é uma responsabilidade lidar com o dinheiro do nosso cliente. E a partir do momento que é uma responsabilidade lidar com o dinheiro do nosso cliente, eu preciso aprender a gerir a minha empresa. Então eu sempre falo, né, nas aulas e tudo, você não precisa virar uma expert de dinheiro, nem a louca das planilhas financeiras, mas você tem que ter uma noção básica do dinheiro que entra, do dinheiro que sai, da sua precificação, do quanto custa o seu trabalho em questões quantitativas e não só qualitativas. A gente vê muitas pessoas tendo medo de olhar pra isso, Exato. né? Qual o maior medo que você acha, assim, Porque da fala sua que não experiência, gosta, né? Tipo, não Da gosta. sua experiência nas consultorias financeiras, Cássia, quais os maiores medos que você vê as pessoas despertando? Nossa, eu tô chegando à marca de 100 pessoas atendidas, então posso dizer assim que, de uma certa forma, eu transformei a vida de 100 pessoas, pelo menos, e suas famílias, né? Se a gente for pensar familiarmente falando. A gente tem medo da perda, então, enquanto ser humano, você estava falando do nosso cérebro reptiliano e tal, então, a gente tem medo da perda, primeira coisa. Então, a gente tem medo de perder qualquer coisa que a gente tenha conquistado, e aí pode ser a sua empresa, o seu sonho, o seu estilo de vida, não tô falando só de bem material, né? E a gente tem medo de ter feito alguma escolha errada. Então a gente prefere. E se você não olha pra isso, você já está fazendo uma escolha errada. Sim. Então é o medo de olhar e falar, eu errei. A gente tem muito medo disso. E não é só por ser empreendedor e não. Isso é do ser humano. Então quando você diz autoconhecimento é muito importante, sim. Conhecimento de como o cérebro funciona também. Né? Então, acho que esses são os maiores medos, assim. Isso. Tanto porque a gente não tá acostumado. Então, quer ver um exemplo desse medo? Então, é assim, eu sei que se eu gastar mais do que eu ganho no cartão de crédito, eu vou me enrolar lá na frente, porque o cartão é de crédito, né? Assim como o empréstimo no banco é um crédito. Mas eu estou fazendo isso. E qual é a mensagem da empresa de cartão de crédito? Realize seus sonhos. Gaste mais e ganhe milhas. Ah. Milhas é igual a quê? Um sonho realizado de viagem. Então, se de um lado você tá aqui, pra parte, não quero olhar pra isso, tenho medo e tal, a galera das milhas e do cartão de crédito tá trabalhando a recompensa imediata. Exatamente. E a gente ama recompensa imediata. A gente antecipa os nossos sonhos. E a gente, como empreendedor também, né? A gente tende a embolar um pouco tudo, né? Então, assim, fica misturado as coisas, as finanças pessoais com as finanças empresariais. E o medo que você fala que permeia tudo, as nossas escolhas e as nossas decisões. Uma coisa que eu vejo muito como empreendedor, né? Que a gente lida com as nossas alunas, nossas mentorandas, é muitas vezes que elas acham que vai dar certo, sem olhar para aquilo verdadeiramente e sem saber que aquilo precisa de um conhecimento técnico, nem que se for mínimo, né? É contraintuitivo fazer planilha, ficar olhando conta corrente. Eu lembro que eu fiz um curso que ele falava que o dinheiro, lidar com o dinheiro é contraintuitivo porque é uma coisa que foi criada. Então não tá dentro da nossa essência como ser humano, porque é uma coisa externa, é uma coisa que fica como uma moeda ali e tal. Mas isso, a gente precisa incorporar isso como uma necessidade. A gente não tem opção. A gente não tem opção. No fim do dia, alguém tem opção aqui.
Não, é sério, como seria um mundo sem dinheiro? Então, vamos supor, eu saio daqui, entro num carro que já tá com combustível, então não precisei abastecer. Paro na padaria, compro meus pães integrais e franceses normais e não pago, enfim, como seria um mundo sem dinheiro? Então, assim, não é uma opção. Não a é gente uma tem opção. que lidar com dinheiro porque a gente lida já há muito tempo, de uma certa forma, certa ou errada e tal, e a gente vai continuar lidando até morrer. Então, não é uma opção. E é importante a gente entender que a nossa relação com o dinheiro, ela tá muito relacionada com o meio que a gente vive, né? O meio, a nossa herança, né? A nossa hereditariedade em relação ao dinheiro vem dos nossos pais, vem das coisas que a gente vivenciou na nossa infância, vem do meio social que a gente vive. Por isso é importante a gente tomar consciência da nossa mentalidade em relação ao dinheiro para que a gente possa mudar essa mentalidade. A gente não consegue desvincular a nossa mentalidade do jeito que a gente se relaciona com o dinheiro. Então, por isso que eu falo que o autoconhecimento é tão importante. A primeira coisa que você muda quando você quer ter uma mudança em qualquer âmbito da sua vida é a sua mentalidade. Porque se não tá dando certo é porque a mentalidade tá errada. Tem alguma coisa errada nessa mentalidade que você tá se auto-sabotando, você tá fazendo coisas que não deveriam, você não tá tomando a decisão que você precisa tomar, ou você quer uma coisa e faz outra. Então, que momento dentro da sua mentalidade, o que tá acontecendo? Qual que é o filtro, né? O filtro que você tá recebendo as coisas e você tá usando pra agir. E o dinheiro também é isso. Sim. Né? Eu lembro que você falou aqui numa conversa que a gente estava nos bastidores, eu acho legal você falar sobre isso, que não necessariamente você, se você é um bom profissional, você precisa lidar bem com dinheiro, ou se uma você... coisa não tem nada a ver com a outra. Só que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas uma coisa influencia pra a sempre. outra. É isso. O que eu disse é que, assim, a gente tem muitos bons profissionais e como eu disse, eu já atendi 100 pessoas e eu posso, assim, pessoas maravilhosas que são líderes dos seus mercados, líderes de segmento, que fazem muito bem o que fazem, desde auto-executivos até empreendedores, que são e que têm certas dificuldades com dinheiro. Basicamente porque, como você falou, então, primeiro, o dinheiro, ele é, de uma certa forma, contraintuitivo, porque planejar, apesar da gente ter essa capacidade cerebral, é como se a gente planejar o futuro, a gente não tem a capacidade, a gente ainda não chegou nesse nível de desenvolvimento para ver que é algo pra gente mesmo. Quando a gente planeja, parece que a gente vai fazer para outra pessoa, não é pra gente. O nosso cérebro hoje, até em termos hereditários, né, tá muito programado para sobreviver. Né? O nosso cérebro ele está programado para sobreviver. E a sobrevivência não depende de um planejamento. Porque o que eu preciso... Por isso que o nosso cérebro reptiliano ele é tão forte. Por isso que a recompensa, a dopamina é tão importante. Porque é agora. É isso. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Porque isso vem dos nossos... Né, da nossa... A gente está numa evolução em termos de... É isso. Então tem o nosso componente fisiológico, como você disse, neurológico. Tem o componente emocional. Quem que nunca ouviu? Dinheiro na mão é vendaval. Mais vale um gosto que o dinheiro no bolso. Eu não sei lidar com dinheiro. Então, isso foi... Essas crenças que foram colocadas... Dinheiro te corrompe. O dinheiro corrompe as pessoas. O dinheiro é ruim. Gente rica, não sei o quê. Enfim, se eu fizer aqui algumas perguntas, por exemplo, o que o dinheiro significa na sua vida? Se eu fizer essa pergunta para 1000 pessoas, eu vou ter 1000 respostas diferentes. Porque o contexto também é rei. Assim como no mundo dos eventos, que o contexto é rei, no mundo das vendas, em que o contexto é rei, quando a gente está falando de dinheiro, o contexto é rei. Né? Não, é muito difícil o ambiente é rei, né? Você conseguir sair daquele ambiente que você está envolvido e fazer algo diferente. Você precisa de um esforço extra. E se você está no modo sobrevivência, você não tem. E aí... Por um lado, como eu estava dizendo, a gente acaba sendo muito bom nas nossas entregas com os clientes, mas deixa a gente de lado. Quer ver uma coisa? Eu recebo muita gente muito bom no que faz e que fala, olha, eu já classifiquei todas as minhas despesas. Eu falo, tá bom, e aí? Tá, o orçamento falar pra mim que você gastou 30% com moradia e 20% com roupa, não me diz nada, né? Que outras perguntas você faz para sua fatura do cartão de crédito? Que história os seus gastos te contam no final do mês?
Mais do que um gasto X ou Y quando você abre o seu extrato, quando você abre a sua fatura, o que é que tem ali? São as suas vontades? Ou não? Você está gastando dinheiro que você não tem para satisfazer uma pessoa que você não é? Ou para participar de um grupo que também você não faz parte. Então, dinheiro tem tudo isso envolvido. E quando você fala de autoconhecimento, ele é importante, sem dúvida é, porque nenhum consultor financeiro vai te contar o que é importante para você, nenhum guru. Só você vai saber dentro do contexto que você está. Ninguém vai ter os seus sonhos, individuais ou coletivos ou familiares. E ninguém vai ter a educação que você teve. Sim. Então, autoconhecimento, definir o que é importante para você é super importante. Quando você fala no empreendedorismo, é a mesma coisa. Você pode ser um excelente profissional, sabe o que é bom para você, sabe o que é bom para sua empresa e lidar mal com o dinheiro. Por que isso vai ter um impacto lá na frente? Porque daqui a pouco, a falta desse dinheiro vai fazer você ser um mau profissional. Exato. Provavelmente você vai estar usando a sua capacidade criativa de entrega para o cliente para pensar no dinheiro que não está entrando. Exato. Quem consegue trabalhar pensando que você tem conta quem pra consegue pagar? Viver. Quem consegue viver, tipo assim, como você consegue estar bem conversando com o cliente sabendo que você não tem dinheiro pra pagar a conta? É isso. Ninguém consegue. Então, Ninguém em algum consegue. momento, isso vai acabar Respirar, tirando. né? Não existe Você vida. perde a escolha, você perde a autonomia, você perde a liberdade, perde a criatividade, você perde tudo. E o posicionamento. Porque você tá focado em eu preciso do dinheiro. E o dinheiro, quando a gente coloca, né? Eu preciso do dinheiro pelo dinheiro e pra pagar as contas, né? Parece que some e vai As cada escolhas vez mais erradas, longe, você faz muita né? escolha errada, né? Porque Eu vejo que quanto escolhas mais desesperadas. quanto mais você tá nessa situação de sem dinheiro e tal, mais escolhas erradas você faz. E a preocupação disso, qual é? É que às vezes acontecem coisas da vida que acontecem com todo mundo e a gente olha, parece que só acontece com a gente, sabe? Nossa, bem agora que eu tô sem dinheiro, meu carro quebrou. Mas você tem carro? Quem tem carro? Você tem carro. Né? Nossa, bem agora que eu tô sem dinheiro, quando eu tô mais precisando, meu cachorro fica doente. Você tem cachorro? Quem tem cachorro? O cachorro fica doente mesmo. E aí parece, sabe? A gente fica, e a mentalidade talvez nesse sentido, é importante você olhar de fora e falar assim, pera, só quebra o carro quem tem um carro. O cachorro só fica doente quem tem um cachorro. São escolhas que eu fiz, eu escolhi ter o carro. Então, você sai dessa postura de vítima, que tudo só acontece comigo, para uma postura de protagonista e fala, vou organizar, vou usar essa parte do meu cérebro. Tudo bem, cérebro, eu sei que você não é tão bom assim. Eu sei que você ainda precisa evoluir. Deixa eu te ajudar, né? Posso te ajudar a fazer as coisas direito? E aí eu acho que aquele lance que a gente estava contando dos bastidores, de expectativa. Sim. O que é ser uma pessoa que lida bem com dinheiro? Se a gente perguntar também, vão ter várias respostas diferentes, né? E o controle, a gestão, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, a gente tem parâmetros, que a gente tem que falar disso, né? Você tem as nomenclaturas financeiras, então ninguém vai inventar a roda na empresa de como o dinheiro entra, como o dinheiro sai. A gente já tem parâmetros contábeis de controle para te ajudar a fazer isso. Mas na vida pessoal, como que você define um prolabore? Sim. Quanto que é bom? Quanto é muito? Quanto é pouco? A gente estava falando aqui um pouco antes, né? Quanto é muito? Quanto é pouco? Então, só você vai conseguir saber disso. E eu acho que isso já traz aquela pergunta que a gente estava conversando também, né? Como empreendedores, eu falo muito disso, nós falamos muito disso, a gente tem a capacidade de escolher a vida que a gente quer viver. De planejar a vida que a gente quer viver, de construir a vida que a gente quer viver. E o dinheiro faz parte disso. O que você quer para a sua vida, o que você quer para os seus filhos, para a sua família, o que você quer a longo prazo, construir mesmo, que vida você quer viver, né? E a gente como empreendedor, a gente tem a capacidade, porque é a gente que faz o nosso dinheiro, né? De construir essa vida, né? De determinar quais os parâmetros, né? De sucesso ou fracasso para nossa vida. Sim. Não baseado nas outras pessoas, Sim. mas naquilo que a gente quer. É verdade. Vocês mesmos me deram a dica de um seriado da Netflix, Como Ficar Rico, Como Ser Rico, então vale a pena assistir. É legal, né? É muito legal. Eu tinha visto só um primeiro episódio, porque tem... Sabe, gente, quem lida com dinheiro também tem uma hora que cansa e quer ver The Crown. Exato, tá ótimo. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Porque no fim do dia, a gente toma 35 mil decisões por dia. Tem hora que eu não quero tomar decisões toda hora. Você não quer pensar nisso, né? Não quero pensar nisso, eu quero pôr.
Mas esse seriado é super legal porque o cara começa falando o que é uma vida rica pra você, Exato. né? Então pode ser E o primeiro exercício é: escreva pra mim a sua vida vida rica. rica. Uhum. E aí, antes de eu fazer a transição de carreira, os meus parâmetros de sucesso eram outros. Então, os meus parâmetros de sucesso, quando eu estava no mundo corporativo, era ser a melhor naquele grupo de pessoas, naquela régua, né? Porque é isso. E a gente pode até falar longamente disso. Então, como eu faço para ser melhor, os outros têm que ser pior, né? Sim. E aí tem uma régua específica. Então, não adianta ser boa se o meu concorrente ali for melhor do que eu. É muito louco, porque você entra num microcosmos muito louco que deixa você... No mundo do empreendedorismo é diferente. Sim. Você pode estabelecer as suas regras muito mais facilmente. Uhum. Você consegue olhar uma coisa, você consegue ver um evento se ele foi de sucesso ou não, pelos parâmetros que vocês criaram. E a gente tem a sorte de estar dentro de um mercado, o mercado de eventos, que os parâmetros são diferentes até para as mesmas categorias. Porque, por exemplo, a gente tem amigos assessores que têm metodologias completamente diferentes, que lidam com o cliente completamente diferente e têm sucesso também. E aí é um sucesso, quando você fala isso, é uma pergunta, vou entrevistar você. É um sucesso financeiro? Não. Quando eu falo desse sucesso, é um sucesso que a gente vê ali, né? De ter Então, bons casamentos. Eu fiz essa de ter... pergunta. Eu fiz essa pergunta justamente porque tem uma outra coisa que atrapalha muito. Porque o resultado financeiro ali no final do mês, ele é diferente do sucesso que hoje a gente fala que é o que é visto, né? Uhum. Então, esse é um ponto, né? Porque eu também vejo, também tem muitos concorrentes, tem muita gente que tá fazendo o que eu faço, tem consultores financeiros aí de todos os tipos, desde aquele que, enfim, de todos os tipos e todas as mentalidades e de todo jeito, para todos os clientes. Assim como o mundo dos eventos, certo? Tem assessor para tudo. E aí eu fico pensando, será que sucesso financeiro não deveria sim ser uma métrica para o negócio? Porque se você só tá parecendo de sucesso, mas não tá tendo a sua vida rica, tem alguma coisa estranha, né? Sim. Se você só tá parecendo de sucesso e não tá pensando na longevidade do seu negócio, que é o que vai te sustentar daqui a pouco, né? Mas isso é uma coisa que eu concordo em gênero, número e grau, porque as pessoas ignoram esse bastidor, ignoram essas coisas que as pessoas não veem, né? Então, tipo assim, esse sucesso que aparece, ele é muito diferente do seu resultado financeiro no final do mês. E é o que a gente muito vê, empresas que parecem que estão bombando. É o que eu falo que é uma bolha. E aí, né? quando a gente entra pra dentro da empresa, a gente vê que, tipo assim, tá vendendo almoço pra pagar a janta. É isso. Pra criar uma vida, uma vitrine no Instagram que não condiz com a realidade. E essa vida que você cria, né, é diferente da vida rica que você quer ter. É isso. E eu acho que esse gap, essa diferença, em algum momento você tá vivendo uma vida que não é sua. E isso não se sustenta. Não, isso gera uma frustração muito grande e gera um desespero por parte das pessoas num determinado momento, porque você vai, lógico, tem gente que consegue ir levando isso, entra numa roda, mas chega um momento que, o que aconteceu com a gente? Gente, não tem como a gente não voltar na pandemia. Empresas que estavam vendendo almoço para pagar a janta, na pandemia quebrou. Na pandemia, as pessoas ficaram doentes, as pessoas entraram em desespero, as pessoas estavam fazendo promoção com uma semana de pandemia. Uma semana de pandemia, o pessoal fazendo promoção, entendeu? Então você fala assim, o que está acontecendo? O que é isso? E a gente que vem construindo há 10 anos uma empresa sólida, com resultados e tudo mais, a gente fala assim, mas por que o mundo está desesperado dessa maneira? E a gente não. E a gente ainda não. Ainda não. É porque a gente não sabia quando que ia. Pra gente ia durar 3 meses, maravilhoso, Nossa, né? eu tava nos 40 dias, gente. Então, tipo assim, e a gente não. O que tá acontecendo? Que daí foi quando a gente começou a entender dentro das empresas que, tipo assim, as empresas não têm resultados, as empresas não têm métricas, as empresas não têm gestão, as empresas não têm planejamento, não sabem quanto precisam vender. Como que uma empresa não sabe quanto precisa vender?
E aí a gente volta duas casas, né? Porque se você não sabe o que é a sua vida rica, o quanto você precisa para viver a sua vida dentro da sua realidade, daquilo que te cabe, como que você vai saber o quanto que sua empresa precisa? Eu não consigo. Por exemplo, como você vai definir um prolabore se você não sabe o quanto você gasta por mês? E daí vira aquela bagunça, né? Porque você não tem mais dinheiro, o seu dinheiro é o dinheiro da empresa, você pega o dinheiro da empresa para pagar suas contas, para pagar o financiamento do seu carro, a sua ida no shopping, a sua viagem no final do ano. E daí, no final, não tem dinheiro para pagar as contas da empresa, para contratar um funcionário, para crescer a empresa. Para crescer a empresa, porque tá tudo uma bagunça. Né? Eu vim do mundo da sustentabilidade e da responsabilidade social, então eu dei muitos estudiosos e eu acostumei a olhar para as empresas assim, que não dá para ter uma empresa rica numa comunidade fraca. Assim como não dá para ter uma comunidade rica numa empresa fraca. Quando a gente traz para o mundo do empreendedorismo, não dá para ter um empreendedor forte dentro de uma empresa fraca. E não dá para ter uma empresa forte com um empreendedor fraco. Tô falando de grana Sim. mesmo, assim, né? E então, quando você conta e a gente pensa nisso, né? Em sustentabilidade, pensando na capacidade de você poder continuar fazendo escolhas ao longo do tempo, né? E aí que eu acho que a sustentabilidade encontra o mundo do dinheiro, né? Que é o que você pode fazer dentro da sua vida. A gente não consegue ter controle de eventos externos. Sim. A gente não consegue dizer que não vai ter uma outra pandemia. A gente não consegue dizer qual que vai ser a próxima tendência de consumo em 10 anos para o seu negócio. Mas você consegue olhar para suas entradas hoje e mantê-las maiores que as suas saídas. Sim. Você consegue fazer escolhas de consumo na sua vida pessoal para não sangrar a sua empresa. Você consegue pegar a história que eu te contei, que o seu cartão de crédito e a sua conta corrente conta e fala, opa, eu gasto 10 e o meu prolabore é 8, eu tiro 2 todos os meses da empresa. O que vai acontecer daqui a pouco? Isso você consegue fazer. Né? Então, quando a gente fala de planejamento financeiro, todo mundo pensa num monte de planilha, vem as crenças, vem o nosso cérebro falando, opa, isso é novo, eu não gosto de coisa nova. Eu não entendo nada disso. Eu não gosto de desconhecido. Eu sou de humanas. Gente, essa é uma crença que desfaçam. Não, eu não gosto de dinheiro, eu sou de humanas, né? Então, você é de humanas, amiga. Humano lida com o dinheiro. E essa outra... O humano precisa do dinheiro. O humano lida com o dinheiro. Adultos, venham pra sala que a gente vai ter uma conversa. E aí tem esse outro verbo que você usou, o gosto. Né? Porque, gente, não pode gostar, né? Gente, gostar, a gente gosta de torta de limão, de bolo de chocolate. Dinheiro a gente ama, né? Dinheiro, não. Também. Filhos, eu também amo vocês. Dinheiro a gente ama, mas dinheiro hoje é uma necessidade que tá dentro ali das nossas... Uma obrigação diária. Uma obrigação diária. Mas a gente pode gostar, gente. O que eu tô brincando é que parece que falar eu gosto de dinheiro, parece que vem um carimbo, assim. Não, gente, a gente pode gostar. Porque o dinheiro, ele é meio. E é assim, ó, a gente pode gostar de dinheiro e a gente pode, a gente não precisa gostar de lidar com ele no sentido de ter que cuidar dele, né? Porque como adultos a gente faz coisas que a gente não gosta o tempo todo. O tempo todo. Nossa. Né? E aí é isso, então assim... Quando a gente fala de planejamento, o nosso cérebro, né? Reptiliano fala, opa, encontrei um leão, fujo, paraliso, morro, né? Então é isso. E aí, parece que a gente coloca num lado completamente, assim, no sótão. Não vou mais olhar pra isso. E não dá pra ser assim. Então, o que a gente faz, né? Então, sendo assim, né? Não tenho solução? Acabou minha vida? Não. Olha, acho que a primeira conversa é assim, tá bom, é chato, é desconhecido, pode ser legal, pode, né? Mas eu não consigo fugir disso. Então, dê um primeiro passo, olhe para isso. Eu acho que é legal. Eu acho que é legal. Mas eu vejo... Você gosta, né, Manu? Tá tudo bem. Né? Eu vejo o dinheiro como uma questão assim, né? Até ali eu ter meus 20 e poucos anos, eu não precisei lidar com dinheiro, né? Porque eu comecei a trabalhar muito tarde, os meus pais me supriram com muitas coisas. Mas a partir do momento que eu comecei a lidar com dinheiro, quando eu comecei a gostar do dinheiro, né? Quando eu comecei a perceber que o dinheiro poderia me proporcionar coisas que até então os meus pais nunca tinham me proporcionado.
né? Tipo assim, minha mãe, eu acho que é muito parecida com a sua, né? Tipo assim, a gente não tinha muita coisa. Minha mãe me dava tudo, minha mãe me deu tudo. Eu estudei em escolas boas, eu tinha tudo. Mas ela não me proporcionava, por exemplo, experiências, né? Eu nunca viajei fora, tal, tudo. E quando eu comecei a perceber, ela até me incentivava, mas eu ficava muito no meu meio, ninguém fazia aquilo, né? Quem vai pro intercâmbio? Por que eu vou pro intercâmbio se ninguém vai? Eu preciso de um carro. A minha escolha foi essa, quando eu tive 18 anos. E daí, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar com os meus pais, eu comecei a ver, eu posso pegar esse dinheiro aqui e posso ir naquele restaurante que, tipo assim, eu nunca fui, né? E eu posso comprar uma viagem internacional. A partir do momento que eu entendi que o dinheiro me proporcionava coisas que até então eu não tinha, eu passei a gostar do dinheiro. Porque o dinheiro é um meio. É isso. Você gostou, Ele não é o que fim. você não, é isso. Eu acho que isso é super importante. Não é que você gosta do dinheiro por gostar do dinheiro. Você gosta do que o dinheiro Do te que ele traz. faz. De que ele te E quem proporciona. decide isso é você. E por Porque isso que quem é tão escolhe o que o dinheiro vai fazer é você. Por isso que é tão importante a gente, como empreendedor, enxergar a vida que a gente quer ter. O que a gente quer fazer com esse dinheiro. Quais são os nossos planos? Quais são os nossos sonhos? Eu acho que o primeiro exercício, quando a gente começa a lidar com dinheiro, né? É claro que tem muitas coisas, mentalidade, crenças, valores. Procura um terapeuta que vai ser importante. Que nem a Cássia, um dia a gente numa consultoria, né? Ai, Cássia, eu num dilema, ela falou, Manu, isso eu não posso te ajudar. Vai ter que ser sua terapeuta. Oi, você já tratou disso na terapia? Isso eu não posso Mas fazer. isso era uma coisa que eu ia falar também, que tem muita gente que acaba entrando nesse mundinho de tipo assim, meu, não sei o que eu faço, não sei pra onde ir, pra onde olhar, não vai numa terapia, não vai atrás de uma consultora financeira, entendeu? E aí acaba sempre cavando o buraco cada vez mais fundo. Quando a gente percebe que, peraí, o que elas estão falando, que o dinheiro pode me proporcionar algo que eu não tive, que minha empresa não precisa viver aqui enforcando todo mês, girando no vermelho, mas que algo pode ser transformado, quem vai me ajudar a transformar nisso? Porque às vezes, gente, olhe por você mesmo, por mim mesmo, eu sozinha não chego a lugar nenhum, não faço nada. Se eu não for atrás de um conhecimento, se eu não for atrás de uma ajuda, atrás de alguém, eu não saio do lugar. A minha personalidade, principalmente, eu preciso ter alguém do meu lado, eu preciso compartilhar com alguém, eu preciso dividir com alguém. Às vezes a gente senta pra fazer a planilha e fala, Rodolfo, senta aqui, sozinho eu não consigo. É isso. Porque é solitário pra mim sentar ali com os números. E é mesmo. Entendeu? É triste, amor, senta aqui, vai abrindo aqui. Eu não gosto, já aviso. Eu já imprimo ali pra você, tá aqui, você faz essa parte, eu faço essa. Por quê? Porque eu sei que se eu ficar sozinha ali, eu vou procrastinar aquilo, Claro. vai passar e eu não vou fazer. E você vai fazer uma outra coisa que dá mais prazer pra você. Exato. Né? Então, assim, buscar esses meios que vão facilitar pra gente cumprir aquilo que a gente precisa é fundamental. E dentro dessa perspectiva, é o que eu falei pra Cássia inicialmente. Às vezes eu acho que todo mundo tem que entender finanças básicas. Eu acho que as finanças básicas precisam ser entendidas por todo mundo, porque nós vivemos somos... Gente, a Manu é muito exigente. Eu amo, mas... é verdade. Finanças básicas! O que é finanças básicas pra mim, Cássia? Eu já tô naquela assim, eu acho que todo mundo deveria saber o que é da vida. Eu, como consultora, eu falo assim, gente, 5 passos antes, assim, você sabe quais são os seus valores? Sim. Porque são diferentes, né? Então, por exemplo, não dá pra eu falar, saúde é o meu valor principal. Olha pro meu cartão de crédito, que história meu cartão conta. iFood. Fast food, iFood, uma academia carérrima que eu não vou. Poxa vida, quase que eu falei o palavrão. Tá tudo certo. Aqui, bom, então tem alguma coisa errada. Ou o meu valor Tá errado. e eu tô me enganando, querendo ser uma pessoa que eu não sou, ou meu valor tá certo, eu tô gastando errado. Então, Mas eu falo da finança básica que é isso, que as pessoas não sabem olhar num extrato financeiro que é entrada e que é saída. não. Isso é básico, gente. É básico. Nós vivemos num mundo econômico. Tipo, a toda hora a gente tá trocando. Importantíssimo isso. A gente vai, eu e a Manu, é muito bom, porque a gente faz aniversário
com um dia de diferença. E nós somos a prova viva que essa história de signo é uma furada. Mas, e assim, a gente São troca... ascendentes diferentes. E temperamentos também. E a gente troca o nosso tempo por dinheiro. Quanto vale o seu pãozinho? É o tempo que você trabalhou. Quanto vale? Então, tipo assim, a todo tempo a gente tá trocando o nosso tempo por dinheiro. Então, eu preciso saber o quanto que entra, o quanto que sai. Pra mim, isso é finanças básicas. Não Essa precisa é entender uma planilha de Não DRE. precisa, você tá certa. Olhar para um fluxo de conta corrente, que todo mundo hoje tem uma conta corrente, e entender o quanto que saiu e o quanto que entrou. E fazer uma conta de mais ou menos no final ali. E aí, você tá certíssima, eu tô brincando sobre as coisas aí, porque, né, gente, estamos aqui nesse momento de descontração. Mas é claro que antes disso você precisa saber o que você quer da vida, né? E assim, um pouco do que a Andressa estava dizendo, assim, misturando um pouco das duas falas, que o que eu posso controlar? Então, eu posso controlar os meus gastos em determinado contexto. E aí, assim, por exemplo, como que eu justifico que se fosse assim, se todo mundo soubesse um pouco de finanças, por que pelo menos 90% das minhas clientes tem um cartão de crédito com limite que é o triplo do que elas ganham? Porque o gerente gosta Porque delas, é parcelado, né, Cássia? Não, o gerente gosta muito delas. Por que a gente tem um cheque especial que a gente não pode pagar? Porque nem sempre é tão racional. Não, sim, com certeza. É muito emocional e tal. Então, como a gente ajuda o nosso cérebro? E é engraçado que você lê também sobre isso, né? Sobre finanças comportamentais. Sim. É novo isso, né? Super novo. Porque até então, acho que até Kahneman, né? Uhum. Até do Rápido Kahneman, que foi o primeiro estudioso a estudar a questão do rápido, devagar e blá, 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 blá. Todo mundo achava que tendo a habilidade técnica, você era capaz de executar aquilo. E hoje se entendeu que o nosso comportamento determina tudo. E tipo, você vê? Terapia Você envolve as suas emoções, você gasta as suas emoções, você respira as suas emoções. Come as suas emoções, é claro. E isso é novo. É novo. É novo. Ele 2017. 2017, gente. Ele ganhou o Nobel de Economia dizendo que a gente tem duas formas de pensar, uma rápida e uma devagar. Isso. E aí, sabe o que eu acho? Eu acho que também tem um outro ponto que eu não posso me tirar, porque eu tô aqui, nossa, as pessoas, né? O ser humano, os clientes. Não, Cássia, aqui tá todo mundo milionário, investindo. Não, vou me pôr nesse jogo aqui. Eu acho também que a gente tem uma obrigação, enquanto pessoa aqui, né, me colocando nesse jogo, enquanto uma pessoa estudiosa de planejamento financeiro, de finanças, de investimentos e tal, em comunicar de uma forma mais fácil. E mais, não sei, mais sexy, talvez, no sentido disso ser legal para as pessoas. De eu ajudar o cérebro, mais atraente. De ajudar o cérebro das pessoas também a falar, dinheiro é para você, sim. E a gente pode ajudar o nosso cérebro a fazer melhores escolhas com pequenos empurrõezinhos que a gente dá. Então, um dos empurrões foi isso que eu falei. Se você não pode pagar um cartão de crédito, que é 3 vezes mais do seu salário no mês, não tem esse limite. Se você não pode pagar o seu cheque especial, que é o dobro do seu salário, do seu prolabore, não tenha. Ajude o seu cérebro a fazer isso, sabe? Então, facilita, né? Facilite. Esse lance que você falou, eu amei. Que você chama o Rodolfo pra falar, né? Você também tem que chamar o Domingos, né? Pra falar de finanças. Caio, precisamos falar também. Que é a questão assim, ter alguém pra conversar de dinheiro é muito importante, porque a gente acaba se definindo pelo olhar do outro. Então, se eu falo pra você, comprei uma bolsa, é que eu não compro, deixa eu dar um outro exemplo. Sou uma pessoa que não compra, mas fui no restaurante e gastei R$350 no almoço, eu e meu marido. Você fala, nossa, mas 350 parece bastante, não parece? Opa! Né? Então, tenha alguém para você conversar do seu planejamento financeiro, em que você explique e ouça o que essa pessoa te diz, porque esse é um parâmetro interessante. Quanto mais você fala de dinheiro, mais isso tá na sua cabeça e melhores decisões você ajuda o seu cérebro a tomar. Porque lembra que eu falei que olhar para uma planilha é tipo olhar para o leão. Ou você corre, ou você paralisa, ou você finge de morto, né? Então, se você traz o leão para perto, né? Fica mais amigo. Então,
Faça disso, acho E que a esse é um gente- ponto. e a- Faça disso um momento interessante. Então, olhar a planilha da empresa, olhar a DRE da empresa é um saco. Eu amo. Então, mas é. Tipo... Gente. Não, mas eu falo Mas por é que tá, isso. por que eu você aprendi. ama? Porque hoje eu sei o poder do dinheiro na minha Isso. vida. De Você não realizar... ama olhar a planilha. Exato. Você ama o resultado que ela te traz. Exato. Do mesmo jeito que você contou dos seus pais, né? Que você amava poder fazer as escolhas com o dinheiro, né? A gente não vai gostar nunca de olhar pra isso só por olhar. A gente ama o resultado que isso traz pra nossa vida e os sonhos que a gente consegue realizar. E saber que, né? Imagina, me contem vocês, então, como é ter uma empresa próspera? Próspera que eu tô falando financeiramente. É muito bom, Sim. né? Uhum. Então, não precisa... Isso traz tranquilidade, traz liberdade pra nós, né? Hoje, né, eu sou mãe, a Andresa é mãe, né? A gente também quer ter tempo, um tempo a mais. E se hoje a gente não tivesse, por exemplo, a gente só pode estar gravando esse podcast porque a gente tem dinheiro pra pagar pra gravar o podcast. Não agradece. Querendo desconto. Já negociamos desconto com você? Já tá com desconto. Já, pior que tá, verdade. Os meninos são camaradas. Eu posso pagar pela gravação desse podcast. Tá aqui maravilhosa. Eu posso estar aqui enquanto as minhas assistentes estão trabalhando pros meus casais. É isso. Entendeu? Seus clientes não estão desassistidos. A sua Não. casa não está desassistida. Não. Tem alguém cuidando. Minha filha tá numa escola, Você consegue uma pagar escola uma rede de boa. Então, assim, quem me proporciona isso hoje? A minha empresa. Entendeu? Então, tipo assim, é muito bom ter uma empresa pra você. É isso. Então, a gente, assim... Então, quando vocês falarem, sou de humanas, não gosto de dinheiro. Não, gente, não precisa gostar de dinheiro. Se for um problema... E é engraçado Você tem que gostar do resultado que o dinheiro te traz. Então, quando você quiser, de fato, ganhar um dinheiro, precificar legal, pensa no que você quer realizar. É quase... no mundo do planejamento, eles falam... Tenha os envelopes do sonho. Sim. Né? Então, escreva o que você quer fazer e guarde para aquilo. E eu acho que a gente pode chegar agora nessa parte mais prática. Eu acho que a primeira dica que a gente deu aqui pra você, empreendedor, que Faça quer terapia. começar Importantíssimo. a lidar com o dinheiro, faça terapia. Mas, enfim, saber o que você quer da sua vida em relação ao dinheiro. O que você quer construir, o que você quer comprar, o que você quer realizar, o que você quer experienciar. A nossa vida não precisa só pagar boleto, gente. A nossa vida a gente não precisa ficar na roda dos ratos ali. Da mesma maneira que a gente não precisa espelhar no outro para Exato. desejar a nossa vida. É você olhar para dentro de você, entender o que tem valor para mim, É isso. o que eu quero para minha vida. E isso é o primeiro exercício. Escreva o que a sua empresa vai te proporcionar daqui a um tempo, né? Ela vai te proporcionar trocar de carro, talvez, um carro melhor. Você quer um carro melhor? Ou comprar uma casa, sei lá. Tem Até o pessoas... seu modelo de negócio, ele tem que ser definido com base no que você Exato. quer. Né? Por exemplo, eu tenho 3 filhos. Os planejadores financeiros não gostam desse negócio de comprar casa, tá? Mas enfim. Mas eu tenho. Mas ela tem, Mas talvez seja seu sonho, gente. Tá tudo certo, Tem pode famílias comprar. que ainda não realizaram o sonho da casa própria. Pode comprar. Tá? Entendeu? Assim, qual é o seu sonho? É isso. Meu sonho é fazer uma viagem internacional. Ou é proporcionar alguma coisa pros meus pais que meus pais não tiveram. Quer ver um outro sonho? Né? Eu tava dizendo, né? Que quando você escreve o que você quer pra sua vida, o jeito que é a sua vida rica, você determina até o seu modelo de negócio. Por Sim. exemplo, eu tenho 3 filhos. Eu não quero nunca um emprego que eu trabalhe no sábado e domingo. Então, pra mim, o mundo dos eventos jamais. Por quê? Porque não é esse lugar. Pra mim. Sim. Eu tenho que ter uma flexibilidade, porque sábado e domingo eu quero estar com a minha família. Então, até isso, se você tá no mundo do eventos e está sofrendo porque você precisa ficar sábado e domingo fora, pensa no seu modelo de negócio, pensa em ganhar um dinheiro de outra forma. Sim. Porque só não dá pra ficar vivendo uma vida que não é rica. Isso é importante também falar. E se você tá com uma questão de não ganhar, você acaba vivendo uma vida que não é rica, não é sua e talvez não seja pra você. Sim, sim. Os parâmetros de sucesso das pessoas precisam ser redefinidos com base no que elas querem. Para uma pessoa, sucesso pode ser trocar de carro todo ano. Para mim, é usar qualquer carro para levar meu filho na escola. Sim. E então, a primeira dica é essa questão, saiba o que você quer da sua vida, escreva seus sonhos. E a segunda dica, Cássia, depois disso, depois que você saiu dessa esfera ali, né, de tipo
enxergar sonho. a vida que você deseja, o que a gente precisa fazer? Aí o que é importante pra você do ponto de vista dos seus valores, né? Porque o sonho é onde você quer chegar. Sim. O valor é o que constrói o seu caminho. Como eu disse, tempo e flexibilidade é um valor pra mim. Como, né? Então, sábado e domingo, não trabalharia. Mas, então, pera lá. Então, pra eu não fazer isso, o que eu posso fazer durante a semana? Eu posso trabalhar um dia à noite, né? Então, saúde é outro valor. Família, honestidade. E tem uma hora que você vai começando a escolher, e meu valor é autocuidado ou família, e vai ficando difícil, né? Então, o seu modelo de negócio vai se pautar, sim, na forma que você quer viver o valor hoje. Então, isso é importante. A terceira questão, que eu acho que é fundamental, é o que eu estava dizendo, como o nosso cérebro não ajuda tanto, a gente tem que ter esses empurrõezinhos. Também foi um outro cara, amigo do Kahneman, que escreveu um livro falando nudge. A gente tem que dar uns empurrõezinhos para a nossa vida. Para a nossa vida financeira, acompanhar a nossa vida. Então, é assim, não adianta classificar as despesas no final do mês e falar, legal, gastei. Não. Planejamento não é para trás, planejamento é para frente. Então, olhe o seu planejamento com uma base semanal. Então, hoje não vou colocar uma data aqui, mas hoje é fim de mês. Fim de mês e quase fim da semana. Então, estamos num dia ótimo para olhar para os gastos que vão vir semana que vem. Então, planeje a sua vida numa base semanal, se for difícil para você olhar no mensal. Use 20 minutos do seu dia ou da sua semana para fazer. Então, E o que quando a Cássia fala de planejar, o que é esse planejar? Primeiro você precisa saber o quanto você ganha e o quanto você gasta no geral, né? A primeira coisa é saber quanto você ganha, Exato. né? E a partir disso, você classifica as suas despesas, no sentido, o quanto eu vou gastar com o mercado, o quanto eu vou gastar com... A gente pode até fazer uma classificação anterior, né? Então, primeira coisa, você pega o seu extrato, a sua fatura do cartão, 2 canetas, né? Quanto ganha é fácil, é todo o dinheiro que entrou. Importante, o dinheiro que entra líquido na sua conta depois que você pagou todas as suas obrigações e impostos. Isso é super importante. A gente tem uma tendência, principalmente para quem trabalha em CLT, mas acho que aqui é menos, a ganhar pelo bruto e gastar Pelo líquido. Porque daí a gente gasta no líquido pensando no bruto. Então a gente tem que sempre pensar no líquido. Então, sabe quanto você ganha? Pega 2 canetas. Tudo que é essencial para você. Antes, eu gosto de fazer essa classificação do que é essencial e do que é supérfluo antes da categorização. Por quê? Porque no supérfluo, se lá no supérfluo você colocar o iFood, se lá no supérfluo você colocar a saída, você sabe que ali é possível de mudar. Como que você classifica o que é essencial? Se eu perdesse o meu trabalho, se começasse uma pandemia, eu zerasse as minhas entradas no mês que vem, o que eu não deixaria de pagar? Essa é uma pergunta fundamental. Ali você acha o que é essencial. Depois do essencial tem o supérfluo. Sabe o que acontece? Na maioria, nossa, isso aconteceu comigo já. Sobra um bando de linha que eu não sei o que é. Basicamente, muitos piques hoje que a gente faz para pessoas físicas, então fica muito difícil da gente classificar. Os diversos. Outros, né? Categoria outros. A hora que você vai ver outros, 80% dos gastos. Não pode. E tem isso. Ali pode ser que morem alguns desperdícios. Então, se não é essencial e se não é supérfluo, ali é desperdício. Porque eu tô dizendo que supérfluo é importante. Supérfluo é o doce da vida. Exato. Aí eu vou repetir uma crença minha, né, gente? Eu também, ser humana. Eu tenho muitas crenças também em relação ao dinheiro. E eu tinha uma frase do meu pai que era: mais vale um gosto que o dinheiro no bolso. Então, o supérfluo é isso. Qual que é o problema do supérfluo? Bom, primeiro que se você estiver gastando mais do que você ganha, essa frase vai te levar mais pro buraco. E segundo, se você estiver ganhando e gastando a mesma coisa, essa frase não vai realizar seus sonhos para frente, né? E mesmo quem ganha mais do que gasta, essa frase pode estar te impactando a não formar uma reserva de aposentadoria. Sim. Você trouxe uma questão interessante que você falou sem querer do ciclo de vida. Então você falou dos 0 aos 20 anos, até os 20 anos. Dos 0 aos 20 anos é um ciclo de vida de educação financeira, onde a gente recebe todas as informações, as crenças, valores que vão determinar como a gente vai lidar com o dinheiro dali para frente. Mas também tem uma parte de educação importante ali. É como você usa o dinheiro, como você se organiza, como que a família se organiza com o dinheiro. Dos 20 aos 60 é a nossa fase produtiva. E ali é onde a gente produz muito. Produz filhos, produz famílias, produz patrimônio. E a partir dos 60 é a hora que é como se fosse uma curva assim mesmo. Declínio. A gente começa a entrar no declínio da força, da energia,
né? E começa a consumir o nosso patrimônio. Já é um fato dado que isso vai acontecer. Por que a gente tem tanta dificuldade de racionalizar e gastar? E gastar mais do que ganha? A gente tem que poupar para essa vida. Então, quando a gente está aqui hoje trabalhando, outra coisa que eu acho que é super importante é viver só para pagar os boletos de forma alguma, mas viver para pagar os boletos e pagar os boletos da vida depois dos 60. Sim. São 2 vidas. Então, a sua empresa tem que ser próspera nesse sentido. Sim. Né? Então, ajudar o cérebro é importante, saber o quanto ganha, saber o quanto gasta, eliminar os desperdícios. Sim. E pensar no planejamento para frente. Sim. Então, logo mais é Natal. Gente, é Natal há 2023 anos. Todo mundo sabe que gasta mais no Natal. Que gasta mais no Natal. Não adianta falar que vai ser pego desprevenido com os presentes. É possível planejar. Então, planejar o que é? É escolher agora que a gente não está emocionado, agora que ainda não começaram as promoções, agora já tem panetone no supermercado. Mas assim, quanto que eu vou determinar para essa classificação de presentes? Eu preciso... Será que eu consigo trocar? O dar o presente por ser um presente? Não, e é engraçado que assim, a gente como empreendedor também que fica na vida louca, a gente deixa tudo pra última hora e compra tudo mais caro. Porque a gente não pensa. É que a gente tá sobrecarregado, né, amiga? É, tipo assim, meu, que nem esses dias, né? Eu fui correndo, fui comprar um negócio. Nossa, por que eu comprei isso? Eu devia ter ido lá e comprado aquilo pela metade do preço. Você tá correndo, você não pensa. A gente tá sobrecarregado. Uhum. A gente está sobrecarregado, então acho que a gente parte desse princípio. Estamos sobrecarregados. Como eu faço para isso, para dinheiro não ser mais uma sobrecarga? Põe ele, traz ele aqui, você é meu amigo, você vai realizar meus planos. E dentro dessa questão também, dentro desse tópico do planejamento financeiro, é importante a gente falar também de hoje o Instagram é uma armadilha pra gente. Porque a gente olha a vida do outro e a gente quer comprar a vida do outro. O carro que o outro tem, a viagem que o outro fez, a roupa que o outro usa, a bolsa que o outro usa. E muitas vezes isso hoje está muito distante da nossa realidade financeira. Se você quer buscar essa vida, você vai ter que planejar isso, né? E não antecipar essa vida. Porque você antecipando essa vida, isso vai te custar muito caro no futuro. Isso um consultor financeiro pode ajudar, né? Sim. Que é saber, no fim do dia, a gente tá falando aqui de dinheiro, mas a gente tem 3 recursos finitos. Tempo, que é o principal, que você não consegue comprar, assim, né? Você não volta. E a gente, como empreendedor, a gente vende o nosso tempo. É isso. Então, tempo, então é finito. Energia, /talento, é finito. Né? A sua energia é finita. Você não consegue pensar em tudo todos os dias para todas as etapas da sua vida. Né? Então, escolher um momento para pensar em dinheiro é importante. Por quê? Porque senão você não vai ter energia para aquilo, você vai gastar no outro. E é muito louco, né? A gente não desmarca a reunião com o cliente, mas a gente desmarca a nossa reunião com a gente mesma a todo tempo para olhar o dinheiro. Sabe aquela que você vai fazer, aquele date que eu falo para Andressa, Andressa, faz um date com o Rodolfo, vamos para vocês conversarem. A gente desmarca, então a gente tem que se colocar na prioridade também. E o terceiro recurso finito é dinheiro. A gente chama de TED, tempo, energia e dinheiro. Então, o lance é, se você estiver usando qualquer um deles errado, né? Seja energia para ficar no Instagram desejando outras coisas, né? Acho que tem que ter essa conversa, né? Você tem que pôr a bola no chão, tem que pôr a planilha para funcionar, não fazer contabilidade mental. Uma das falhas, um dos erros do planejamento clássico é quando as pessoas, elas acham assim, esse mês eu gastei 2.000 de supermercado, mas mês que vem eu vou gastar 1.500. Como criatura? Né? Então, faça um planejamento com base em números reais. Você pode até estabelecer, você tem que estabelecer uma meta de gastos para ficar dentro do que você ganha, mas sempre com base em real e não quando você acha. Sim. Porque se a gente for planejar só quando a gente está feliz, satisfeito e bem alimentado, a gente não vai planejar nunca. Bora pros quadros? Vamos. Tá dando já. Mas peraí, calma. Faltou um tópico importante que eu acho que é bom a gente falar. E como empreendedores, a gente não precisa só pensar em economizar, em planejar. A gente tem que gerar valor, ganhar mais, fazer mais dinheiro. E isso a gente vai conseguir dentro da nossa empresa até quando você conseguir administrar melhor. Quando você gerir melhor o seu tempo, a sua energia e o seu dinheiro, isso vai te sobrar
possibilidades para você gerar mais valor pro seu cliente. Se a gente pensar assim, que o nosso cérebro é como se fosse banda, é tipo banda de internet de antigamente. Usei muita banda, minha internet vai acabar. O nosso cérebro funciona mais ou menos assim. Exato. Se você gasta muito tempo pensando em dinheiro, em dívida e em pagar o funcionário no fim do mês porque você não vai ter tempo para inovação, para aquele extra de qualidade, para o atendimento para o seu cliente, a sua energia acaba. E foi do que a gente falou, né? Que essa questão de ficar economizando, gastei 2.000 no mercado, mês que vem eu vou gastar 1.500. Ficar na empresa buscando economizar, chega uma hora que não tem mais onde economizar. Não. Então o caminho é gerar valor, o Busca. caminho é fazer mais dinheiro. A gente precisa, a gente tem 3 tópicos aqui, né? Entender a vida que você quer viver e os seus sonhos, planejamento e gerar valor para você ganhar mais dinheiro. Na primeira etapa ali de saber, se você tiver dificuldade, procura um terapeuta. Pronto, já conseguiu ajuda para isso. No segundo, consultora financeira. Estamos aqui para isso. Consultora financeira. Gente, o valor da consultora financeira mensal é o preço que você gasta de juros que você paga atrasado no banco. Da parcela, do parcelamento do cartão de crédito rotativo. É o valor que você vai pagar numa consultoria financeira. Você já tinha feito essa chamada para vender seu produto? Ainda não, mas é isso. E ainda trago mais, porque se você parar de pagar isso, você investe, ainda gera juro a seu favor. Exato. Me contrata, galera. Exato. E o terceiro ponto é gerar mais valor, que a partir do momento que você sabe o que você quer, você se planeja, você consegue gerar valor na sua vida, para o seu cliente, para você mesmo, você consegue pagar investimentos, pagar cursos para você se aperfeiçoar. Pôr a sua energia a favor da criatividade. Exatamente. E não a favor da escassez. Exatamente. Então, gente, são esses 3 tópicos que fica como dica para vocês, tá? Saber onde vocês querem chegar, sonhos e tal, planejamento e gerar valor. Agregar valor para ganhar mais. Resumiu muito bem. Tá? É isso mesmo. Podemos? Vamos, Bora, agora bora, está. beleza. Acharam que ela ia fugir do nosso Ai, quadro, meu né? A gente tem ali, ó, 4 perguntinhas que a gente gosta de saber de todo mundo. Foi criado com muito carinho para esse podcast. Fica no pod. Se você não compartilhou nesse episódio, já compartilha também, ó. Muito importante, foi muito conteúdo aqui. Já fica a dica para vocês também. Vamos lá. Primeiro, rasgando o diploma, Cássia. Tenho muitos. Aqui a gente quer aquela história que você fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim aqui para isso? Nossa, eu tenho muitos, eu tenho que tomar cuidado, assim, não é particular com ninguém, mas assim, é um contexto. Só assim, tá nós né? 4 aqui, Só fica estamos nós tranquilo. 4 aqui. Acho que se endividar por conta da antecipação de um sonho que nem pensou se era um sonho mesmo. Então, é comprar um carro sem poder, comprar uma casa sem fazer conta. Porque é o meu sonho e não olhou pra quanto que eu vou trabalhar o resto da minha vida pra pagar isso. Acho que esse é um... E isso aconteceu perto de você e você falou, puta, meu. Isso acontece demais. E aí a frustração da pessoa vai pra ela mesma, né? E aí é muito ruim. Então, assim... Pessoas que, por exemplo, têm o sonho da casa própria e aí entram num financiamento ou num consórcio muito alto que não consegue pagar e aí tem que, às vezes, até separa do marido, tem problemas familiares por conta disso. Então, acho que antes de fazer, todo mundo tem o desejo, todo mundo tem sonhos. Então, antes de fazer, é pensar, eu posso neste momento? Porque todo mundo pode realizar os seus sonhos, não tem sonho ruim, não tem sonho caro, não tem sonho barato, não tem sonho certo, tem sonhos a serem realizados, mas antes disso, pensa se aquilo, você não vai viver para aquilo. Então, o patrimônio, na minha opinião, uma casa, um carro, essa televisão maravilhosa que o Rodolfo comprou, ele tem que servir a gente, e não a gente servir o nosso patrimônio. The Secret. Todo mundo acha que tem um segredo, a fórmula mágica. Qual seria o seu segredo, Cássia? Simplicidade. Simplicidade e gentileza com a gente mesmo quando a gente está pensando em dinheiro. Então, se muita gente vai falar aí para você de nomenclatura, por exemplo, a gente está aqui conversando há quase 1 hora e eu não falei em nenhuma nomenclatura do mercado financeiro, eu não falei em nenhuma dica de investimento rápida. Então, para mim, é simplicidade e gentileza com a gente mesmo, porque o dinheiro que a gente gastou não volta mais, a idade que a gente tem não volta mais, mas daqui para frente é possível, sim, construir uma nova história, a história que você quer viver da sua vida rica. Perfeito. Vivi para ver. Aquele momento que a gente brilha os olhinhos, que a gente respira e fala, é para isso.
Foi para isso que eu nasci. Nossa, aí tem muitas. Nossa, essa semana mesmo eu recebi de uma cliente queridíssima, que é líder do seu segmento, uma empreendedora. A empresa dela vai fazer 20 anos no ano que vem. E ela tinha até 3 semanas atrás, ela tinha 99% do dinheiro dela na poupança. E tudo bem, acho que é melhor estar na poupança do que em outro investimento ruim, enfim, né? Mas ela tirou o dinheiro da poupança e ela se sentiu segura o suficiente para fazer a sua primeira compra de ações geradoras de dividendos visando a aposentadoria dela. Legal. Então, ela desmobilizou algo que estava rendendo muitíssimo pouco e investiu para o futuro dela, lógico, dentro de uma política de investimento. E ela me escreveu. Tenho muito orgulho disso, você mudou a minha vida. Legal. E o último é pelos poderes de Grayskull. Quero mudar alguma coisa que precisa ser mudado urgentemente. Você tem o poder agora para mudar isso. Eu tocaria no coração de todas as mulheres, mães, diria para elas assim, você faz coisas muito mais difíceis do que lidar com dinheiro. Tem uma assim. A gente faz coração, tem gente que faz até 2 cérebros ao mesmo tempo. 4 pulmões, um bando de órgãos, e mesmo assim a gente acha, por alguma coisa, ou pelo jeito que a forma que a gente foi criado, ou pelo mundo construído, ou pelas portas que a gente levou na cara, que a gente não pode lidar com dinheiro, que o dinheiro não é nosso e que a gente quer um dinheirinho para fazer as nossas coisinhas. Se eu tivesse um superpoder, eu ia falar, mãe, mulher, você pode fazer isso, porque você já faz isso com maestria e isso é muito mais fácil perto das coisas que você enfrenta no dia a dia. Muito bom. É isso. Chegamos ao fim. E vocês que gostaram do conteúdo da Cássia, fiquem por aqui que nós temos novidades. Ela vai estar muito perto de nós. Tem coisa no forninho. Tem coisa no forninho. Então, é uma coisa muito importante, é uma coisa que a gente fala muito dentro do Lab, né? Porque a gente sabe o quanto que o dinheiro pode nos proporcionar. Então, fica por aqui que tem coisa boa por aí. Cássia, obrigada. Obrigada pelo seu tempo, obrigado pelo seu dia, sua disposição, seu conhecimento. E é isso, a gente fica muito feliz de ter você junto com a gente acredita muito nas mesmas coisas, a gente tem aí as mesmas ideias e vamos agregar para esse mercado, né? Vamos transformar essas vidas, ajudar essas pessoas que a gente sabe o quanto vocês aí do lado de lá querem realmente crescer, evoluir, ter uma empresa próspera e a gente está aqui do lado de cá dando essas ferramentas que às vezes a gente mesmo aprendeu ali a duras penas, né? Para passar para vocês e ajudar vocês. E a Cássia se coloca à disposição, né, Cássia? Sou eu quem agradece mais uma vez o convite. Tem novidade que não pode falar, mas tem novidade. Sejam gentis com vocês mesmos, bebam água e dá uma olhadinha no cartão de crédito para ver que história que ele te conta. Para me seguir, meu Instagram é @arbointeligênciafinanceira ou Cássia Broski, pode escolher. Exato. É isso, gente. Compartilhe esse podcast, divulga lá, tem outros episódios incríveis no nosso Spotify, no nosso YouTube e a gente aguarda vocês no próximo. Um beijo.